Eu não dormi bem essa noite, não dormi bem essa noite, e tem até um mistério envolvido nisso. Mas antes de mais nada, eu preciso gravar esse vídeo para você. Se você é cristão, se você acredita no seu coração e declarou com a sua boca que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador, esse vídeo é para você e ele pode impactar muito a sua vida. Eu não tenho nem como te explicar aqui, mas eu preciso gravar esse vídeo hoje e agora. Eu não vou ligar para limite de tempo. Eu moro num condomínio fechado, tenho uma churrasqueira mais ou menos a uns 200 metros para lá. Se começar uma festa, eu vou continuar gravando. Se eu tiver aqui no banheiro, eu vou segurar até eu gravar o que eu tenho que gravar. Não, nada vai me impedir de gravar esse vídeo aqui, tá? Então, preste bastante atenção nisso. Nesse vídeo, eu vou te ensinar como se faz uma oração, como orar na nova aliança. Eu vou explicar tudo relacionado. É lógico, eu poderia falar, agora são exatamente 13h03 do dia 7 de 12 de 2025. Eu poderia ficar aqui, eu fiz algumas anotações também específicas da Bíblia hebraica, algumas coisas, mas vamos primeiro falar de fontes aqui. Eu estive na EPS com muito orgulho, sou formando da 15ª turma da escola do Profético e Sobrenatural, do grande mestre da palavra, Reinhard Hitler. Tem um R no meio, tá? Hitler. Ele é o autor de todos esses livros aqui, ó, e de todos esses livros aqui. É que ele tem dois formatos de livro na editora Telestai. Eu tenho 13 livros dele, só faltam três que eu não comprei, que são dois mais voltados para o público infantil e um devocional. Então, primeiro eu quis ver as descobertas dele aplicáveis, mas eu vou comprar. E tem livros antigos que eu vou comprar também. 99% das minhas descobertas recentes se devem a ele. Então, Reinhard, eu sou muito grato a você. Mas eu estudei teologia desde o colegial, né? Estudei num colégio marista, que tinha uma teologia muito avançada nos 3 anos que eu dava lá. Então, depois disso, estudei várias fontes, estudei muitas coisas diferentes, então, apologética, escatologia. Estudei outros autores também que falam da nova aliança, mas o Reinhard, quando eu voltei da EPS, eu quis me aprofundar em coisas que não tinham sido abordado lá. Lá tem uma formação totalmente diferenciada, mas tem coisas que eu queria refinar no meu coração, na minha mente. E eu fui ver sermões antigos, então Billy Graham e aulas antigas do próprio Reinhard mais jovem. E eu fui depurando a questão da oração. E aí eu vou trazer para vocês um conceito básico, também para esse vídeo não ficar muito longo, e depois eu vou falar sobre a oração, que eu vou falar sobre o Pai Nosso e como orar. Mas antes tem que entender a diferença entre velha aliança e nova aliança. Cada coisa que eu vou falar aqui daria um vídeo. Talvez eu até ponha naquele Opus Click, que é um software que corta, porque os temas vão ser diferentes. Mas vamos começar pelo tema um. Existe uma diferença entre velha aliança e nova aliança, e Velho Testamento e Novo Testamento. São coisas totalmente diferentes, ok? Então, o que que é o Velho Testamento? O Velho Testamento, ele começa com Deus, através de Moisés, se comunicando, dando os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Chama Torá, a Tanar, enfim, dependendo de como você trata, mas seriam a lei para os escritores do Novo Testamento. Quando se refere a isso, refere às Escrituras. Quando Paulo fala as Escrituras, ele está falando dos 5 primeiros livros da Bíblia. Por quê? Os evangelhos não haviam sido escritos ainda, ele não tinha acesso aos rolos dos evangelhos. Então, é, Velho Testamento, desculpa, são os livros antigos da Bíblia, os 5 livros da Torá, os profetas maiores, então, Isaías, Jeremias, etc. E o que eles chamam em hebraico de, até pegar a Bíblia hebraica aqui, eles chamam de escritos. E aí tem lá Salmos, Provérbios, quer ver? Vou abrir a Bíblia hebraica aqui do meu celular para vocês terem exatamente como eles dividem. Isso, ó. Então eles dividem em 3 partes: Torá, Neviim e Escritos. A Torá são os 5 primeiros livros. Neviim é Josué, Juízes, Samuel, Reis, Segunda Reis, etc. Aí no Neviim tem os profetas, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, etc. E os escritos são Salmos, Provérbios, o livro de Jó, o livro de Cantares,
Ruth, Lamentação, Eclesiastes, enfim. Tem essas três partes: Torá, Neviim e Escritos. Isso é o Velho Testamento. É um conjunto de rolos escritos que foi compilado, tá? O Novo Testamento começa lá pela organização que as denominações, que as igrejas, igreja no sentido denominacional, primeiro a Igreja Católica Apostólica Romana, que teve o grande mérito de fazer essa compilação, começou por Mateus. Aí tem os quatro evangelhos, certo? Mateus, Marcos, Lucas e João, os quatro evangelhos. Depois, Atos dos Apóstolos, as cartas apostólicas, esse é o Novo Testamento. Então, para fazer uma coisa bem objetiva, tem Velho Testamento e Novo Testamento, eles formam uma Bíblia, uma escritura. Vou pegar aqui uma King James. Ó. Então, aqui, isso aqui, uma Bíblia Sagrada, é a tradução King James 1611. É uma tradução bem peculiar, inclusive é bem bonita, a capa e tudo mais. Aqui nós temos, numa parte, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Isso não se confunde com Velha Aliança e Nova Aliança, certo? Então vamos lá. Só para organizar. Então você já sabe o que é Velho Testamento e Novo Testamento. Vamos falar de alianças. O que é uma aliança? Uma aliança é uma coisa muito mais forte do que um contrato, do que um acordo. É uma coisa que próprio Deus, quando ele se compromete a se aliançar com alguém, ele não pode deixar de descumprir a sua parte. Não pode. E é por isso que ele deu tantas oportunidades para a raça humana. Então, o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, certo? O pecado entrou no mundo. Em um determinado momento, aquilo entrou no coração dos homens de uma tal forma que teve o dilúvio. E aí Deus escolheu um homem de coração reto, Noé, para repovoar a terra. E aí Noé teve três filhos: Cã, Jafé e Sem. Sem foi um filho que tinha uma descendência, que tinha um coração mais nobre, e os filhos de Sem, os semitas, até hoje, os semitas, dali, em Ur dos Caldeus, em um determinado momento, ele escolheu um homem, Abrão. Falou: Abrão, eu quero fazer uma aliança com você. Sai da sua casa, sai da sua parentela, faz um lech lechá. Sai. Sai que eu vou te dizer um lugar e eu vou te dar uma descendência que vai ser mais numerosa do que as areias do deserto. Posteriormente ele falou das estrelas do céu. Enfim, ali ele fez uma aliança. Essa aliança teve todo um desdobramento. O povo hebreu, depois com Jacó, que mudou de nome para Israel, e todas as mudanças de nome têm muita importância na Bíblia. Teve as 12 tribos, então os hebreus se tornaram, digamos assim, ou passaram a ser conhecidos como israelitas, porque são filhos de Israel, são as 12 tribos de Israel. E a gente teve aquele desenvolvimento que a gente sabe com José do Egito, que ele salvou o Egito e os judeus foram para lá. O que aconteceu? O que é chamado de velha aliança ou a lei mosaica, a lei de Moisés? Quando Deus tirou o seu povo do Egito, ele formou uma aliança. Foram várias tentativas, você pegar juízes, várias oportunidades. Deus não tenta, Deus consegue. O problema é o ser humano que tenta e não consegue, certo? O problema está sempre em nós, nunca em Deus. Deus dava oportunidade, mas assim, na velha aliança, basicamente, Deus falou o seguinte: ó, esse povo murmurador, esse povo cético, esse povo incrédulo, etc. Além de tudo, eles não têm nem regras de conduta social decentes básicas. Então ele deu uma lei, que é a lei de Moisés. E a regra era a seguinte: se você cumprir essa lei, então esse povo tinha que fazer alguma coisa sempre, ele recebia uma recompensa, que era a proteção de Deus em relação a outros povos, amonitas, amalequitas, etc. Prosperidade, chuva, colheitas, bênçãos, riquezas, etc. Essa era a velha aliança. Você se comportava de uma tal forma e você obtinha um resultado X, certo? Então ele queria, de certa forma, padronizar o comportamento mínimo, o mínimo aceitável, o mínimo tolerável. Então, coisas que eram abomináveis. Matar outra pessoa, porque são filhos de Deus. Era abominável, então não matarás. Não praticar a idolatria, uma coisa extremamente abominável, porque só existe um único Deus. Então, como é que você vai idolatrar uma outra coisa se eu sou teu pai, se eu estou fazendo tudo por você? Então, a velha aliança, ela foi estabelecida com esse padrão responsivo. O homem tinha que se adequar à lei de Deus e ele recebia
uma recompensa. Quando o homem pecava, toda a velha aliança ela é relacionada ao sacrifício por sangue. Então, para remir os pecados, era feito um sacrifício de sangue. Resumindo aqui, isso é uma velha aliança, só para você entender a diferença. O que aconteceu na nova aliança? Chegou um determinado momento que Deus percebeu que isso ia ser um ciclo infinito. Na verdade, ele já sabia, porque ele já sabe todas as coisas. Mas teve um momento específico que ele falou: Eu, Deus, vou me fazer carne, então eu vou lançar à terra meu único filho unigênito em carne. O Pai e Jesus, ambos são Deus. São duas pessoas, duas, duas expressões de Deus, certo? Então ele se fez carne, um humano normal, viveu a sua vida aqui na Terra e chegou o momento dele espalhar o Evangelho nos últimos 3 anos e meio da sua vida. Nesse período, ele não pecou. Ele teve toda a tentação que todos. Teve até a tentação direta do diabo no deserto, quando ele estava 40 dias e 40 noites sem comer. Então, ele cumpriu toda a lei de Moisés. Tudo, tudo, tudo. Quando eu falo lei de Moisés, é a lei que Deus deu. Então, por exemplo, do período em que os, os judeus, digamos, os descendentes dos levitas, foram levados para o Egito, e principalmente na Babilônia cativos, eles não puderam cumprir a lei antiga. Então eles não podiam levar oferta no templo, esse tipo de coisa. Não podiam fazer esse tipo de coisa. Então, o que aconteceu? Nesse período, eles sofreram influências negativas de outras culturas, babilônios, assírios, etc. E eles criaram também muitas regras para compensar o que eles não estavam fazendo. Então, a lei de Moisés pura que Moisés passou, ela era uma. Quando Jesus veio ao mundo, já tinha 300 coisas diferentes. Lavar as mãos antes de comer. Algumas tradições que não tinham nada a ver com a lei. Então, ele veio para ele mesmo ser a lei. Ele ia aplicar a lei de forma correta. É isso que ele falou, não vim para revogar a lei, eu vou cumprir toda a lei. Então, por exemplo, no Shabá curar uma pessoa. Não, na lei de Moisés não era proibido fazer uma coisa boa para salvar alguém no Shabá. Então, o que ele fez? Ele pegou todas as reinterpretações dos fariseus e dos saduceus, e antes dos antigos mestres da palavra, Hillel, Akiva, enfim, aqueles debates que tinham grandes debates entre o próprio, digamos assim, rabinato, os ravs, os mestres da palavra, enfim, os Kohen Gadol, as pessoas que realmente eram tidos ali como os diferenciados da palavra. Existiam debates e correntes quando Jesus chegou, que não havia nenhum consenso. Os saduceus, por exemplo, não acreditavam numa vida espiritual pós-morte, principalmente na ressurreição. Então Jesus chegou num mundo cheio de doutrinas que já não tinham nada a ver com o que Moisés falava. Então ele pregou o evangelho, ele esclareceu o que era a lei e ele cumpriu corretamente toda a lei. Então ele cumpriu a lei por nós porque para nós seria impossível. E aí ele se fez sacrifício, literalmente na cruz, ele tomou todos os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro. Quando você pecar, que você tinha 70 anos, Jesus já levou esse pecado. Esse é um ponto importante. Só que as bênçãos da obra consumada da cruz não são só levar todos os pecados. Ela inclui muitas outras coisas. A graça inclui muitas outras coisas que você pode encontrar estudando os nomes de Deus. Então, aqui, o nome de Deus, na minha visão, por exemplo, o próprio Reinhard, eu considero ele um mestre que me ensinou. Ele usou Yahweh como camudo. Eu entendo que a interpretação mais correta, e aí um texto longo, não vou explicar isso aqui, é Yahweh, Yahweh Tsevaot. Mas pode ser Yahweh, 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 enfim. E traduzido isso, Yehovah, aqui no Brasil a gente fala Jeová. Então, para facilitar aqui, alguns nomes de Deus. Jeová Jireh, Deus proverá. Quando o filho de Abraão, Abraão, foi poupado, o que apareceu? Apareceu um outro sacrifício, ele diz Jeová Jireh, Deus proverá. Jeová Rafá, Deus cura. Jeová Shalom, a paz eterna de Deus. Jeová Ra, Deus é o pastor. Cada nome de Deus que está na Bíblia, ele traz uma verdade absoluta, porque Deus não pode mentir. Então, a obra consumada da cruz te garantiu tantas bênçãos que você tem que pegar a tua Bíblia e estudar, tantas bênçãos, tantas coisas, prosperidade, saúde, proteção,
E aqui vem o ponto que eu vou chegar, porque é isso que é importante você entender para chegar na oração. A oração do Pai Nosso, que foi ensinada aos apóstolos e a outras pessoas, ela aconteceu antes de Jesus morrer, ir até o inferno, ser libertado pelo Espírito Santo, levando as chaves do próprio dos portões do inferno e da morte, subir ao céu, derramar seu próprio sangue na Arca da Aliança, que está no Santo dos Santos do céu, antes do véu aqui na terra ser rasgado e o céu ser aberto. Então, quando ele ensinou o Pai Nosso, ele não tinha forjado com o próprio sangue a nova aliança. Ele não tinha forjado. Então, tudo isso que eu estou falando ainda não tinha acontecido quando ele ensinou a rezar o Pai Nosso. Então, ele estava ensinando para as pessoas pedirem a Deus aquilo. Mas, um tempo depois, aquilo iria ser afetado pela obra consumada da cruz. Como ele falou para os discípulos, em determinado momento, o céu vai estar aberto e vocês vão ver. Acho que foi para Natanael, salvo engano. Ele falou: você ficou admirado de eu saber que você estava embaixo da figueira? Vai chegar o momento em que você vai ver o céu aos abertos e anjos subindo e descendo do céu, fazendo até uma remissão à visão de Jacó, antes de se tornar Israel, quando ele estava sozinho no deserto, estava com medo e tudo mais. Então, assim, é, o Pai Nosso, eu vou falar o Pai Nosso aqui, tá? E eu respeito todas as denominações, você pode discordar de mim. Eu vou explicar o que é a minha visão que está no meu coração agora. Como que o Pai Nosso fala? Tem a parte de dívidas e das ofensas, eu vou falar os dois. Pai Nosso que estás no céu, certo? Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, barra dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal ou do maligno, dependendo da tradução. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ou Omen em aramaico. Tudo bem. Essa é a oração que Jesus nos ensinou. Eu rezo ela frequentemente, mesmo tendo uma visão que eu vou te explicar agora. Isso toca o meu coração, me lembra da minha infância, minha ligação com Jesus, tá? Mas o ponto é o seguinte: muitas frases que estão nessa oração, elas já foram cumpridas. Então você não pode, você não vai pedir isso esperando que isso aconteça. Isso, e as duas primeiras e a última são a chave. Primeiro, como você se deve endereçar a Deus? Não como um Deus distante, super poderoso, e sim como um Pai. Pai nosso que estás no céu. Então, a pessoa se endereçar a Ele com um distanciamento já dá um ruído de comunicação. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o seu nome. O termo santo, kadosh, kadoshim, significa separado. Significa que você está separado para fazer uma função específica em hebraico, certo? Estou até com a Bíblia hebraica aqui, com outras coisas aqui. A gente precisando, vou até olhar aqui. Mas basicamente, vou fazer o máximo possível no improviso, tá? Basicamente, estar separado é ter uma função específica em que eu vou pegar o nome de Deus e eu vou colocar isso no meu coração, eu vou crer nisso. Então, santificado seja o vosso nome, é para a gente que está fazendo a oração santificar o nome de Deus, separar o nome de Deus. Então, por exemplo, eu estou com uma doença muito grave, eu vou santificar o nome de Deus. Yahweh, Yafa, ou Jeová Rafa, o meu Deus cura. Isso, se você acredita, e esse é o problema da maioria das pessoas que se denominam cristãos. A incredulidade é um problema que eu passei, de certa forma, tô arrumando meu coração, tem um ponto que eu ainda preciso arrumar, mas é falar que crer e não crer. Então, assim, se a Bíblia está escrito que Deus cura e você tem uma doença, se você crer pela fé, essa cura vai acontecer. Por quê? Isso já foi consumado no passado. Você não tem que olhar para o futuro. Você não tem que fazer uma coisa e esperar um resultado. Você já teve a cura com Jesus e com o sacrifício dele na obra consumada da cruz. Aquela cura já aconteceu. Você tem que trazer do céu para a sua realidade. E como você faz isso? Santificado o vosso nome. Você pega aquele nome, Jeová Rafá, e santifica ele. Certo? E aí,
qual que é o ponto aqui? Eu ia falar essa parte depois, mas eu acho que é melhor já falar agora. Como que você faz isso? Como que você ora? Então, por exemplo, eu tô com uma doença grave, não vou citar nomes aqui, detalhe, isso aqui não é um manual para você seguir. É a minha crença que eu estou estudando, ok? Isso aqui não é para ninguém, não estou falando para ninguém fazer isso. Estou falando como que funciona a minha crença hoje e que eu quero passar para vocês estudarem. Por isso que eu estou dando fontes, nomes de autores e tudo mais. Olha só, vamos pegar um ponto específico aqui, ó. A palavra oração, tefilá, em hebraico, ela tem duas raízes principais, que são julgamento mais reconciliação. Julgamento, análise daquele caso concreto e reconciliação. Como a internet é um lugar cheio de juízes e mimimis, eu não vou fazer sobre doença, eu vou fazer sobre provisão, sobre questão financeira, tá? Então, vou dar um exemplo. Então, imagine que eu estou com uma dificuldade financeira muito grave, estou com dívidas, estou com muita coisa. Porque a premissa vai ser a mesma. Jeová Jireh, Deus proverá. Esse é um fato da Bíblia. Vamos supor que eu creia nisso de verdade. Eu creio que Deus é o meu único provedor, certo? Ele pode usar vários canais, ele pode usar o meu trabalho, ele pode usar outras pessoas, mas Jeová Jireh, ele é o meu provedor, é Deus. Eu acredito nisso. Então, se ele é o meu provedor e eu estou com dificuldades financeiras de trazer comida para casa, de pagar o meu aluguel, de pagar, sei lá, eu não tenho carro, mas se pagar as parcelas do meu carro, enfim, não sei se você sabe, eu não dirijo, mas enfim, atualmente eu não dirijo. Eu vou de Uber para os lugares. Mas aí é uma longa história também, não vou entrar nesse vídeo. Mas enfim, e o que acontece? Tem a realidade, a minha realidade hoje, e tem a realidade da Bíblia, que é a verdade. A verdade é diferente da realidade. Se você crê, se você é cristão, e como Jesus disse, se você crê, se você realmente tiver fé, você pode dizer para o monte, vá daqui até ali que ele vai. Por isso que o grande problema é a falta de fé. Mas ainda assim, eu vou explicar a oração. A oração tem duas vertentes. A primeira é o julgamento. O que é o julgamento? Da palavra hebraica tefilá. O julgamento é, eu estou com dificuldades financeiras, mas Deus, ele provê. Então isso aqui eu tenho que julgar isso aqui. Isso aqui está errado. Isso aqui não poderia estar acontecendo. Essa é a primeira fase. Isso aqui está errado. Isso aqui não é compatível com a grandeza e generosidade de Deus. E aí você vai para a reconciliação, que é uma palavra hebraica similar a um vaso, por exemplo, que está quebrado e que ele é arrumado, moldado de novo e fica junto. Então você vai reconciliar a sua realidade com a verdade de Deus. Deus proverá, então você vai crer que Deus, a partir de agora, vai te prover, que aquela realidade antiga que você julgou não vai mais subsistir, ela não vai mais acontecer, vai acontecer de uma forma diferente. Você vai crer, você não vai pedir nada para Deus, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Você vai se sentar, tirar um tempo com Jesus, em que você vai agradecer. Você vai agradecer. Obrigado, Jesus, obrigado, meu Pai, por me dar a minha prosperidade, a minha provisão. Muito obrigado. Você vai tirar o seu tempo sozinho com Ele. E aí já é um outro tema, mas assim, para isso ter uma efetividade, você tem que desenvolver um relacionamento com Deus. Não é quando o calo aperta, você fala, ai Deus, me dá isso, me dá aquilo. Não. Você tem que desenvolver um relacionamento com Deus. Você tem que arrumar o seu coração. Não dá para falar tudo no vídeo. Eu estou falando aqui de um ponto, mas eu vou deixar vários livros do próprio Reinhard que ele ensina isso. Então eu tô falando aqui sobre oração. Então na oração você vai julgar uma situação que é incompatível com uma verdade bíblica, com um fato bíblico ali, que é a verdade para quem é cristão, e depois você vai conciliar isso, ou seja, mudou isso na minha vida, graças a Deus, graças à obra consumada de Jesus Cristo. E você vai crer nisso. Você vai agradecer, crer e meditar nisso. Então, por exemplo, eu, com a questão da provisão, eu tinha uma incredulidade com relação a isso, já não é um exemplo, é uma falha minha que eu estou falando aqui. E eu, quando eu estava na IPS, eu meditei em muitos versículos. Efésios 1:3, Provérbios 10, 22, principalmente a versão hebraica, quer ver? Que ela fala assim, ó. Gente, esse vídeo aqui, eu não tô preocupado dele ser longo, dele não dar visualização. Isso não é meu problema aqui, tá? Sinceramente, eu não ligo para nada disso. Eu quero é que alguém consiga aprender a orar e mudar no coração dele, olha. Provérbios 10, 22, tá vendo aqui, ó? Só para vocês verem, eu não sei se dá direitos autorais, vou pôr a Bíblia hebraica.
A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não a faz seguir de dor alguma. Então, a bênção de Deus, de Yahweh, ele te abençoar, ele te enriquece e ele não a faz seguir de dor. Ele não permite que durante o seu enriquecimento tenha dor, tenha estresse, ele não permite, porque provém dele. Então, com isso, você tem um outro aprendizado que daria um outro vídeo, que é você enriquecer na força do seu braço, você vai ver um monte de vídeo motivacional, tem que pagar o preço, tem que suar, no pain, no gain. Sim, você pode enriquecer dessa forma, sim, mas é uma forma antinatural. O natural para o cristão é que a bênção venha de Deus, e ele não a faz seguir de dor alguma. Isso aqui daria um vídeo de 4 horas, mas só para vocês entenderem. Então, vamos voltar para a oração. Eu confrontei a minha situação, aí hipoteticamente várias dívidas, etc. Confrontei essa situação com a questão da verdade de que Deus proverá, Jeová Rafá. Eu agradeço do meu coração, eu trabalho meu coração para crer, e aí a oração é você ficar sentado com Deus, sem palavras pré-escritas. Você agradece a Deus, fecha os seus olhos. Obrigado, Jesus, por me amar tanto. Muito obrigado pela minha vida. E aí você medita nessa palavra, Jeová Rafá. Eu agradeço pela sua provisão e você crê. E você passa a agir como alguém que já teve a provisão. Você passa a agir assim. Jesus até fala, se aquele que crê como se já tivesse recebido. Então a fé é a substância daquilo que você espera, daquilo que você não aconteceu. Por isso que é tão difícil ter fé. E as pessoas mentem para si mesmo sem ter um caminho correto de oração e de fé. As pessoas mentem que têm fé, mas têm uma vida inteira sem nem o resultado dessa fé. Então você tem que. Quando você sente que você tem a fé mesmo, por exemplo, em outras áreas são mais resolvidos. Saúde. Eu tenho, por exemplo, eu fui para EPS, no primeiro dia eu estava com dor de garganta. Eu falei, eu repreendo, eu não aceito isso. Imagina, eu tô aqui, é uma oportunidade. No dia seguinte já estava bom. E tem áreas que eu preciso melhorar o meu coração. Estou trabalhando ele, tá? Mas tem outras que não. Já é isso e acabou. É isso que é a fé. Não tem meia fé. Ou você crê ou você não crê. É o último vídeo que eu fiz até no Instagram. Crer ou não crer. Eis a questão. Então, gente, você tem que crer. Esse é o ponto. E agir como se tivesse recebido. Então, se você crê na provisão e no dia seguinte chegou um boleto, se você se preocupa com ele, se tem dúvida, se você tem medo, que são os dois que andam juntos, né? O medo e a dúvida. Se você tem essas coisas, você não está crendo. Então é óbvio que não vai acontecer. Entendeu? Primeiro você tem que crer para que depois aconteça. Até porque, se Deus te der um cheque de 1 milhão, se cair do céu, sei lá, 1 milhão de dólares, Bitcoin na sua conta, você não precisa de fé, porque você já tem. Quando você tem, eu tenho esse copo aqui, tá? Eu tô com sede, me deram essa água. Eu não preciso de fé para receber essa água. Eu já tenho. Agora, se esse copo tivesse vazio e eu cresce que a água ia chegar, de verdade, e essa água aparecesse, aí sim, foi pela fé. Então, voltando para o vídeo também não ficar gigantesco. E depois eu vou explicar a questão do Pai Nosso, tá? Eu sei que muitas pessoas vão discordar, mas é isso. É isso que é a minha visão atual, ok? E se você tirar um valor disso, se inscreve no canal, compartilhe, faça outras pessoas pelo menos refletirem sobre isso. Isso é muito importante. Então, vamos pegar esse exemplo concreto de como orar. Então, eu tenho uma situação que é contrária a uma promessa de Deus ou a um nome de Deus na Bíblia. Eu faço julgamento disso, confronto, e eu reconcilio essas duas coisas. Não, Deus proverá, ou Jeová Rafá. Deus, o Deus cura, ele cura, eu creio. Você vai viver com base na sua fé. E aí você vai se apropriar daquilo pela fé. E isso acontece, simplesmente. Tem milhões de exemplos. Esse livro do Harvardinho aqui, Provisão, esse livro aqui, ó, Provisão do Céu, tem exemplos assim absurdos, mas aí eu quero explicar a questão da oração. Então, orar não é fazer uma lista de compras e ficar pedindo. É você passar um tempo conversando com Deus e aí você fala: como que eu vou ouvir a Deus? Tá? Como? Fique em silêncio. Aqui, ó, nessa parte da barriga aqui, o teu coração, você vai, não é que você necessariamente vai ouvir de forma audível. Você passando um relacionamento com Deus, agradecendo a Ele, você vai ter insights, você vai ter sensações. Ah, eu deveria fazer isso. Muitas vezes você fala: isso veio do meu pensamento ou veio de Deus? Você não vai saber no primeiro momento. Você vai aplicando. Mas algumas coisas vão dar um resultado tão extraordinário que você vai falar: veio de Deus. Deus falou pra mim. Você vai falar com confiança: Deus falou comigo.
E é tão, como é que eu vou te explicar? Maravilhoso quando isso começa a acontecer, entendeu? Porque eu também tinha, eu tenho ainda, eu não sou perfeito, eu tenho incredulidades para trabalhar, mas eu tinha mais. Mas tem algumas coisas, por exemplo, tem alguns vídeos que eu senti que foi Deus falou, vai, grava esse vídeo hoje. Te dá uma paz de espírito, está fazendo o que o Pai te mandou. Só isso. Te dá uma leveza, entendeu? Então, assim, esse é o conceito de oração. Então, você tem que julgar a situação em relação a uma promessa ou uma verdade e conciliar ela. Você vai agradecer por isso a Deus, você vai conversar com Deus, tenta ouvir mais do que falar. Eu sei que é difícil na nossa geração e para mim também. Às vezes eu tô em silêncio, eu quero ouvir alguma coisa que Deus vai colocar para mim. Aí vem vários pensamentos de coisas que eu vi no dia e tudo mais. Você tem que aprender a isolar esses pensamentos com o tempo. Quanto mais tempo você medita, mais você fica bom. Tudo que você faz mais vezes, você fica bom. Tudo que você dá atenção, volta para buscar mais. Se você der atenção para o amor volta para buscar mais. Se você der atenção para a concentração volta para buscar mais, tá? Bom, agora vamos voltar para o Pai Nosso. A gente tem um conceito de oração. Lembra-se, Jesus ensinou o Pai Nosso antes da obra consumada na cruz. Então eu vou comparar as duas coisas. Pai Nosso que estás no céu. Sim, nós temos que endereçar ao nosso Pai e não ao Deus distante. Santificado seja o nosso nome. Sim, a gente tem que agradecer a Deus por tudo que a gente tem na vida, por ter acordado no dia de hoje, por ter saúde, por exemplo, tem umas entradas, mas ainda tenho cabelo, então eu tenho que agradecer. Eu tenho 47 anos, ainda tenho, não tô com cabelo branco, tô só com essa barbinha aqui. Tudo que você puder imaginar que você tem. Eu respiro, eu ando com as duas pernas, tanta gente não tem essa oportunidade. Eu tô aqui falando pra você com a minha voz, tem pessoas que são mudas. Eu era para ser cego e por um milagre eu enxergo. Não enxergo muito com esse olho, mas com esse sim. Então, por um milagre eu posso ver a luz, posso ver as cores da natureza. Tem um bosque aqui do lado. Então, você começa agradecendo sempre por tudo que ele fez por você. E aí você vai meditar naquela verdade bíblica específica e vai trabalhar aquilo com ele sem pedir, você não precisa pedir nada. A obra consumada da cruz já fez. Então, santificado seja o vosso nome, você vai santificar o nome de Deus. Venha a nós o vosso reino. Por que que Jesus disse isso? Porque não tinha nova aliança antes. O reino já veio, Jesus trouxe o reino para Deus, para nós. Está dentro de nós o reino de Deus. Se você é cristão, entendeu a obra consumada da cruz? Sim, Jesus vai voltar um dia. Aí tem divergência se vai ter o reino milenar na Terra ou não. Não vou entrar em detalhes específicos de escatologia, mas depois você vai para o céu, ou quando você morrer, você vai para o céu. Mas quando ele fala, venha a nós o vosso reino, é para trazer o reino aqui para a terra. Jesus já fez isso. Então você está rezando por uma coisa que já aconteceu, certo? Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja você, venha a nós, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu entendo que ele estava falando justamente daquilo do sacrifício de Jesus, da obra consumada. Então, a vontade de Deus, ela já foi feita. Agora é a gente que tem que obedecer, crer nessa vontade, para se apropriar pela fé de todas as bênçãos, entendeu? A parte de Deus já foi feita. Você fala no futuro porque é assim que é a oração, é assim que foi convencionado. Então seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mesma coisa. Jeová Jirê. Na verdade, você não tem que pedir para Deus todo dia te dar o pão. Você não está no deserto recebendo o maná. Que aquilo lá foi quando ele educou as pessoas para as pessoas aprenderem a confiar nele. Não. Você já tem a provisão. Você tem que se agradecer e se apropriar dela. Perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou as dívidas. De novo, Deus já nos perdoou a todos. Jesus Cristo, com a obra consumada na cruz, já perdoou. Então, essa condição, eu só vou ser perdoado se eu perdoar o outro, também já foi cumprida. Mas tem uma palavra de Jesus que é um pouco diferente, que é será julgado na medida em que julgares. Então, tem gente aí para eu falar, não colocar verdades aqui, colocar para você pensar. Tem gente que fala, olha, se você julgar os outros, você vai ser julgado daquela mesma forma. Mas o amor de Deus para mim, em relação aos cristãos, é tão grande que você tem que, na verdade, você já não vai ser julgado de qualquer jeito, a minha visão, você não vai ser punido exclusivamente pelo pecado, você vai ser julgado. Mas assim, Deus já removeu o pecado de você, então só para separar pecado de julgamento. Mas você ama tanto a Deus e entende a palavra dele que você vai parar de julgar os outros. Você vai fazer um esforço, mesmo sendo falho, e falar em Cristo eu não julgo mais ninguém, entendeu?
Porque sim, vai ter o juízo final com Jesus, isso é um fato. Esse eu acho que é, entre todos os cristãos, vai ter esse juízo, tá? Mas assim, quando fala em perdoar as ofensas para ser perdoado, a questão do perdão do pecado já foi feita. Não sei se eu fui mais claro agora. Mas voltando aqui. Então, também é uma questão da oração que já aconteceu. Aí. E não os deixeis cair em tentação. Esse ponto tem duas partes. Tem a obra consumada da cruz, só que, como ela é difícil de aplicar, no Novo Testamento a palavra carne, na minha opinião, tem duas acepções muito importantes. Uma é o pecado, que Jesus já venceu, e outra, que é a maior coisa que acontece hoje, que está lá até na escatologia, o coração vai esfriar, é o egoísmo. Então é a autossuficiência, o egoísmo. Nesse sentido, quando eu rezo o Pai Nosso hoje, não nos deixei cair em tentação, eu vejo que essa tentação ainda está bem válida, tá? Na minha vida. Que é, eu fiz isso pelo meu mérito, eu sou bom, eu não preciso de ninguém. É a autossuficiência, sendo que Deus é o provedor e tudo é por Ele, tudo é em Cristo. Se eu tiver algum mérito em ter melhorado, em não ser mais uma pessoa arrogante, como em algumas áreas eu já fui, ou não ser uma pessoa tão fria, ou não ser uma pessoa. É em Cristo que está o mérito, não é em mim. Então não nos deixar cair em tentação. Quando eu falo essa frase hoje, rezando o Pai Nosso, para mim ela é bem válida ainda. Para mim, Lucas, tá? Não é para todo mundo, beleza? Tá. Mas livrai-nos do mal, que é mais livrai-nos do maligno. Sim, o diabo existe, ele inunda os nossos pensamentos, ele nos enche de mentiras, ele nos enche de aplicações da velha, lembra que eu estava falando diferença lá? Da velha aliança para a gente viver isso hoje, ficar se cobrando e não poder acessar as bênçãos da obra consumada da cruz. Então eu acho que é aplicável também. Só que detalhe, o nome Jeová, o Senhor é meu pastor, ele te protege contra tudo isso. Jeová Jireh, o Senhor dos. Jeová Tsevaot, por exemplo, que é o Senhor. Desculpa, eu falei Tsevaot, que é o Senhor Tsevaot, dos exércitos, das hostes celestiais. Então ele te protege de tudo isso. Só que se você tem dificuldade, se você pensa que você está sendo tentado, eu entendo que seja um pouco válido ainda essa questão, porque o diabo ele está no mundo, isso está nas escrituras, tá? E a parte que eu acho que é muito importante, que as pessoas têm dificuldade de entender. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Se Deus deu ao seu filho o reino, o poder e a glória para sempre, e o seu filho, Jesus Cristo, nós somos co-herdeiros com ele, através da nova aliança. A gente está no coração de Jesus, Jesus está no nosso coração. A gente teria que andar com o queixo erguido, e aí não é arrogância, é se apropriar de um fato, certo? Deus tem o reino, o poder e a glória. A gente devia viver uma vida exultante com Jesus, entendeu? Animado. Lógico, aconteceu um problema aqui e ali, muda, depois você ressignifica e volta para cima. E não é o que a gente vê. Então eu acho que faz sentido. Então, se você pegar o Pai Nosso inteiro, tem três partes: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e eu acho que faz sentido para todo mundo. Vosso é o reino, o poder e a glória. Para outras pessoas que não têm a mesma interpretação que eu, pode ser que precisa pedir tudo para o futuro. Não é a minha visão de mundo, não é o que eu estou ensinando aqui, tá? Então, vou fazer um apanhado geral. Oração, certo? Oração, a raiz da palavra, tefilá, é você fazer um julgamento de uma situação sua concreta. Então você vai meditar no Espírito sobre aquilo. Aquilo é incompatível com uma promessa de Deus. Não é nenhuma promessa, é uma verdade da Bíblia que já foi consumada. Muitas coisas que já estão no passado, tá? Não é uma coisa que vai vir. É uma coisa. Eu falo promessa porque quando Jesus estava vivo era uma promessa, quando teve a nova aliança mudou, só para deixar claro. Então, com uma verdade bíblica ou com o nome de Deus, você faz esse julgamento e depois você vai reconciliar. Você vai acreditar naquilo na sua vida. E o ponto mais importante, acreditar é ter a substância daquilo que ainda não aconteceu. É invisível, é você acreditar no invisível antes do visível. Porque o mundo espiritual, ele é invisível e ele é mais real que o mundo material. Então você vai crer nisso. Você vai crer e vai viver como você crê. Então, se você tem um machucado na mão que você está vendo aqui uma, sei lá, você tem não vou falar, mas uma doença grave aqui na mão que tem uma coisa, e você está vendo aquilo. Você em vez de ficar focado nisso, você vai ver com os olhos do seu coração, que é a sua imaginação, seus sentimentos, você vai ver aquilo restaurado. Você vai ver aquela promessa, vai viver aquilo. Se você ficar olhando para o machucado, para a realidade e acreditando naquilo, você não creu. Você não
aplicou, não viveu aquilo que você creu. Mesma coisa, pela provisão. Você acredita na provisão. Se vem uma cobrança e você já assusta, fica todo baqueado, lógico, pode acontecer a primeira vez. Você vai arrumando seu coração e vai lutando. Não é, é uma engrenagem, não é automático, não é? Opa, já creio em tudo, ó, a provisão vai chegar do céu, hoje eu tô curado. Não, não. É um trabalho. Então, eu, por exemplo, eu li alguns desses livros já, que eu precisei reler algumas partes. Provisão do céu, capítulo 17, meio que dá um passo a passo. Saiba que toda incredulidade é maligna. Então, quando eu estou tendo uma incredulidade, eu falo, isso é errado para mim. Então, é um processo, gente. É um processo, tá? Mas você se engajar nesse processo é o que está acontecendo comigo. Eu sou uma outra pessoa, eu vivo uma outra vida. Eu não ia falar sobre esse tema que eu vou falar agora, tá? Não ia falar. Isso aí é uma coisa que, na verdade, eu só ia falar, falo mais nas minhas mentorias para pessoas que eu já conheço, mas eu tenho uma visão diferente do conceito de inferno. Tem um, não, além do inferno que existe, que vai existir, o Guerrilla, lá, o Lago do Fogo, isso aí tudo bem. Mas o que eu vejo é o seguinte: quando Jesus está conversando ali com o grande mestre da lei, na calada da noite, o que que ele diz? Ele diz o seguinte: ele fala assim, quem crê em mim não será condenado, ou quem crê no meu nome, depende da tradução. Mas quem não crê já está condenado, porque a luz veio ao mundo e os homens preferiram as trevas. Aí outra parte eu acho, porque as obras são más, blá blá blá. Mas assim, esse é o ponto. Jesus é a luz do mundo. Então, se você ora pela fé de verdade mesmo, você aceita ela no seu coração, você tem um pedaço do céu aqui na sua vida, não depois que você morrer, não depois que Jesus voltar, aqui na sua vida. E se você não tem Jesus, você já tem um pedaço do inferno na sua vida. Você sempre vai estar ansiando por alguma coisa. Então, por exemplo, eu vejo muito aí no internet, principalmente no YouTube já joga isso. Esses emergentes ficam ricos. Ah, eu comprei uma Ferrari, comprei um Porsche. O cara tá no castelo, ele comprou uma mansão, ele fez o castelo da Disney em cima, tem uma Ferrari e tá sempre tentando aparecer. Por quê? A vida dele é um inferno, porque ele não tem o único e verdadeiro elemento que é suficiente, que você dorme em paz. Jesus Cristo. Jesus Cristo é a luz do mundo. Jesus Cristo é suficiente. Ele é suficiente. Então, se você estuda essas coisas que eu estou falando aqui, por isso que eu falo, mudou muita coisa dentro de mim. E olha que eu já tinha uma relação muito boa com Jesus. Eu já falava com Jesus antes de dormir. Ele já me questionava, porque ele, pelo menos comigo, ele fala através de perguntas irônicas em algumas coisas, para revelar os problemas que estão, o que está errado no meu coração. Então, eu já tinha uma experiência com Jesus antes de ir para a EPS, mas eu voltei com uma aplicação disso diferente. Entende? Eu não estou aqui questionando a sua fé. E quem sou eu para questionar? Eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas a aplicação da fé faz muita diferença. Então, o que que eu te peço aqui? Não quero não, dá o like, ajuda a chegar a outras pessoas. Mas assim, eu não quero nenhum tipo de reconhecimento por esse vídeo. O que que eu te peço? Se você é um cristão, pense nisso. Dentro do meu coração, eu tô em paz, eu tô sentindo uma coisa diferente, eu tô sentindo um tesão pela vida. Eu tô sentindo um tesão pela vida. As coisas têm cor pra mim. Se não, tem alguma coisa que precisa ser resolvida. Será que é a forma que eu estou orando? Será que é a forma que eu estou vivendo? Eu estou fazendo coisas da velha aliança na nova aliança? O que será que está acontecendo? É isso que eu peço só. Você que vai decidir a sua vida, não sou eu. Faça essa reflexão. Tente orar dessa forma. Experimente. Eu não gosto do verbo tentar, porque tentar, no seu subconsciente, admite a possibilidade de aquilo não acontecer. Experimente um dia. Um dia. Quando você vai comprar um carro, você não faz um test drive? Faça uma oração dessa forma. Passe uma semana falando com Jesus, meditando, sem pedir nada. Entendeu? Estude as escrituras, considerando que uma parte do que o Jesus falou foi antes dele subir ao céu. E que já está resolvido. Já está já feito há 2.000 anos atrás, você só precisa pegar, só precisa acreditar. Trabalhar a crença em você. Tá? E aí você vai, se você se engajar nisso, você vai conseguir orar conforme a nova aliança. Esse era o objetivo do meu vídeo, tá? Esse era o objetivo do meu vídeo. E assim,
Queria agradecer.